Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Vinícius Fioroto e hoje nós vamos fazer a nossa aula introdutória ao FortiGate. Você já se perguntou como é possível se proteger contra ameaças cibernéticas? Como garantir a segurança dos seus dados e manter sua infraestrutura segura? O FortiGate é uma solução amplamente utilizada no mercado e nessa aula nós vamos mergulhar no universo desse poderoso firewall. Só para pontuar, todas as nossas aulas serão ministradas na última versão da firmware do FortiOS, aquela que a certificação está em vigor, que é a 7.2. Então todo o conteúdo aqui já vai ser para a última prova que está em vigor no momento, a 7.2. Então espero que vocês gostem dessa primeira aula. Vamos lá. Bom, vamos iniciar nossa aula 1, Introdução ao FortiGate. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que os firewalls hoje em dia eles não são mais apenas guardião de perímetro, né? Antigamente, no passado, a maneira comum de proteger ali uma rede e proteger o nosso perímetro era instalar um firewall no ponto de entrada da rede, né? Os administradores de rede costumavam confiar em tudo dentro do perímetro. E hoje em dia não se pode mais confiar em tudo dentro do perímetro. Por quê? Porque hoje em dia a nossa rede pode ser atacada de dentro para fora, né? Então, hoje é mais comum ter malwares. Então, nós estamos lidando com redes que têm aí pessoas trazendo seus próprios dispositivos by OID. E isso acontece que nossa rede fica muito mais vulnerável. As pessoas podem trazer um dispositivo USB infectado para dentro da nossa rede. Deixa a nossa rede muito mais vulnerável por conta desses dispositivos que podem iniciar um ataque dentro da nossa própria rede. Então os firewalls eles têm que ir além desse formato, né, de apenas um guardião do perímetro ali, apenas um analisador de fora da nossa rede. Então nossos firewalls, hoje pensando no mundo Fortinet, né, eles são projetados para respostas, né? Projetado em respostas a ambientes multifacetados e com múltiplos dispositivos, né? Sem perímetro identificável. Então pode ser de dentro da minha rede ou de fora da minha rede. Ele vai ter que visualizar tudo isso. Primeira coisa que a gente tem aí dentro das redes hoje, né? Pensando num formato muito grande de networking, nós temos aí mobile workforce. Tem muitos dispositivos hoje em dia rodando dentro do ambiente. Então nós temos que pensar nesses diversos dispositivos que estão dentro do nosso ambiente. A gente entrava muito num conceito de ter intranet, de ter extranet e de ter internet, né? Então quando eu falo de intranet, eu estou falando de tudo aquilo que está dentro da minha rede. Então, eu tenho aqui a internet, o meu Internet Service Provider, meu ISP, saindo para a internet. Porém, eu tenho que pensar que hoje em dia, né, nós convivemos com isso, com a internet. Mas no início pensávamos apenas de tudo aquilo que tinha dentro de casa. Então, os computadores, colocar aqui como as pessoazinhas aqui dentro, nós tínhamos nossos próprios dispositivos ali dentro da rede, né? Então nós tínhamos nossos switches, nós tínhamos nossos servidores. E hoje em dia a gente tem que pensar também no formato de extranet. Então a intranet era tudo aquilo que eu só tinha dentro de casa, e quando veio o conceito de extranet, eu vou liberar recursos que eu tenho dentro de casa para outras pessoas acessarem. Mas não é para a internet inteira, não é para todo mundo acessar. Apenas um grupo de pessoas podem acessar isso. Por exemplo, né, eu tenho um parceiro e esse meu parceiro acessa um servidor dentro do meu ambiente. Isso se categoriza numa extranet, alguém de fora acessando algo dentro do meu ambiente, tá? Só que além disso, né, além desse conceito de intranet e extranet, nós também temos hoje em dia a internet. Então na internet, tudo que está ali publicado dentro da minha rede, publicado para qualquer pessoa ter acesso, eu estou ali tendo um ponto de entrada para um possível atacante chegar dentro do meu ambiente. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que imaginar e pensar que isso, né, tem que ser visualizado de uma melhor forma possível, para que ninguém consiga invadir o meu ambiente, né? E hoje em dia, fora nesses formatos, além de eu ter publicação para a internet, eu ter publicação com um parceiro, né? Eu também tenho aí diversos dispositivos no meu ambiente que precisam de um certo tratamento.
eu tenho que pensar nos meus dispositivos que são no formato Public and Private Clouds. Então eu tenho que pensar nas minhas nuvens públicas e privadas. Então hoje, meus servidores, eu tenho um local onde eu armazeno diversos recursos computacionais, como ter um VMware dentro de casa, ter um Hyper-V dentro de casa, né? Então eu tenho ali a minha nuvem privada e eu tenho ali que tomar conta desse ambiente. Assim como eu tenho nuvens públicas também que eu acesso servidores fora de dentro da minha rede, né? Então eu tenho que imaginar e pensar também nesses recursos que estão lá na AWS, esses recursos que estão lá na Azure, no Oracle Cloud e assim por diante, né? Fora isso, eu também tenho IoT dentro da minha rede, né? Internet of Things, né? Internet das coisas. Então, antigamente, nós tínhamos que pensar apenas ali, muitas vezes, nos equipamentos finais, né, da minha rede. Um telefone IP, um computador, um notebook, uma impressora. Mas hoje tudo está dentro da rede. Então, se você for olhar, uma televisão está na rede, um videogame está na rede, né? E diversos outros dispositivos inteligentes, Alexa, Google Home, luz inteligente, né? E assim por diante. Todos esses dispositivos estão dentro da nossa rede. Então eu tenho que imaginar e pensar em todos esses cenários possíveis, né? Então, com tudo isso, eu tenho que pensar também no que a gente já falou aqui, que é o BioID. Então, traga seu próprio dispositivo ficou muito mais evidente para nós durante a pandemia. Que durante a pandemia eu tinha que pensar nesses dispositivos que as pessoas iam utilizar para trabalhar e colocar na minha rede. Muitas empresas não tinham recurso para entregar para todo mundo e todo mundo ter acesso ali a um próprio dispositivo para se trabalhar de casa. Então, as pessoas acabaram se utilizando, né, de recursos próprios para trabalhar. Então, o BioID também acontece dentro da empresa. A pessoa traz seu próprio dispositivo, seu próprio celular. Muitas vezes aqui no Brasil, o WhatsApp se transformou em ferramenta de trabalho. Então, a pessoa acaba utilizando-se do seu próprio celular para fazer alguma coisa dentro da empresa e se conectar naquela rede da empresa, seja pelo Wi-Fi corporativo, um Wi-Fi de visitante, mas eu tenho que prever todas essas entradas dentro da rede e eu tenho que tomar cuidado com esses dispositivos que entram na minha rede, porque eu não controlo, eu não tenho um antivírus corporativo instalado nele, eu não tenho algum tipo de firewall instalado nele, porque aquele dispositivo não é corporativo, é da própria pessoa. Então eu tenho que pensar em todos esses cenários, tá? Bom, nós temos diversos firewalls para trabalhar de formas diferentes dentro da nossa rede, desempenhar diferentes funções dentro do nosso ambiente, né? Então nós temos diferentes modos de implantação de firewalls também. Nós temos os firewalls Distributed Enterprise Firewall, nós temos também os firewalls de Next Generation Firewall, nós temos os Internal Segmentation Firewall e nós temos os Data Center Firewall. Cada um tem a sua própria função dentro do ambiente. Nós vamos ir falando mais sobre eles no decorrer do nosso treinamento. Mas só para a gente ter algumas visões, né? Quando eu falo de Distributed Firewall, eu posso ter um firewall de distribuição dentro do meu ambiente, onde eu possa ter algo, por exemplo, várias filiais e cada filial ter o seu firewall. Porém, todas elas saem pela internet pelo firewall da matriz. Então, todos eles estão ligados nesse firewall de distribuição. E na matriz eu também tenho um firewall de Next Generation Firewall. E aqui é a minha saída para a internet. Geralmente, utilizamos firewalls de Next Generation Firewall para essa saída, onde eu vou ter diversos recursos como Application Control, Web Filter, IPS, antivírus e assim por diante, tá? Quando falamos de firewall de segmentação interna, nós estamos falando de firewalls para segmentação da minha rede LAN. Então imagine que eu tenha várias VLANzinhas ali no meu switch, mas eu não quero que o switch tome conta dessas comunicações, seja o switch core do meu ambiente. Eu quero que o firewall tome essas decisões de dentro da minha rede, né? Então, como que um usuário sai de um local e chega a outro? Então, eu quero que o meu firewall aqui tenha todas essas VLANs e ele seja o gateway dessas VLANs, que ele seja o gateway dessas VLANs e para onde que ele vai enviar essas VLANs, né? Então, eu tenho que imaginar que nesse cenário eu tenho ali uma rede da TI, eu tenho ali uma rede do RH
E para essas redes se conversarem, eles passam pelo firewall de segmentação e esse firewall vai ter regras para falar se essas redes podem se falar ou não. Eu posso colocar isso para que a rede da TI possa falar com as demais redes, por exemplo, para dar um suporte técnico, mas a rede do RH não pode dar um RDP, por exemplo, na rede da TI. Assim eu deixo bloqueado, vai ter comunicação convencional entre essas redes, mas RDP só a TI dá para os outros locais para poder ele conseguir o seu suporte nível 1, o seu suporte nível 2, atender a demanda dos usuários de dentro do ambiente que precisam de um suporte técnico, tá? E nós temos os firewalls de data center também, que esses firewalls geralmente, né, já tá falando tudo aí, é um firewall onde eu vou tomar conta dos meus servidores, da minha parte de data center. Então eu posso ter, deixa eu apagar um pouquinho aqui, eu posso ter um cenário que eu tenho ali meu firewall de data center, esse firewall eu tenho ali uma rede de aplicações, os servidores de aplicações, então eu tenho aqui meu app servers aqui. Eu tenho uma outra rede de banco de dados, então minha DB servers. E eu crio regras para que aquela aplicação específica só possa falar naquela porta específica do banco de dados. Por exemplo, eu tenho aqui um servidor de aplicação, onde esse servidor de aplicação é armazenado todos os seus dados em um banco de dados SQL. Então, para esse servidor de aplicação que eu tenho aqui, eu vou liberar para chegar na rede de servidores apenas na porta 1433 do meu SQL Server. Não preciso liberar para chegar em toda a rede de banco de dados, porque eu posso ter um banco de dados ali também como um Oracle. E aí eu não quero que essa aplicação em específico chegue nesse meu Oracle DB. Eu quero que esse IP de origem dessa aplicação chegue a esse IP de destino do meu SQL Server somente nessa porta. Então ele só vai consumir aquilo que ele necessita. Então isso é uma boa prática também, ter ali um firewall de data center, tá? Como que é feito o design do nosso FortiGate? Primeiramente, nós temos a FortiGuard. A FortiGuard é a equipe da Fortinet que cria os updates e também faz análise de vários tipos de malware que tem dentro do mundo aí cibernético. Então eles estudam, verificam e mandam esses updates para os dispositivos FortiGate, como os antivírus, né? Então a FortiGuard vai atualizar antivírus, ela vai atualizar o WebFilter, ela vai atualizar IPS e diversas outras coisas que tem dentro do nosso firewall. Vai vir o update da FortiGuard. Então eu dependo de uma licença junto à Fortinet, não é somente comprar o equipamento, mas também ter ele licenciado para que ele consiga trazer esses updates, né, para os nossos dispositivos, tá? Nosso FortiGate também pode se integrar com dispositivos externos, como FortiWeb, FortiMail, FortiClient ou FortiSandbox. A gente pode fazer essa integração do nosso FortiGate com esses dispositivos também. O FortiOS aqui é o sistema operacional da Fortinet, que todos esses produtos, né, todas essas features do nosso FortiGate vai estar dentro ali do FortiOS, né? Então, praticamente todos os equipamentos da Fortinet utiliza-se do FortiOS, com cada um, claro, com sua programação, seu desenvolvimento para aquela determinada aplicação. Então, o FortiManager utiliza o seu SO FortiOS e tem ali a sua linguagem para fazer esse papel de gerenciador, né, de manager. Nosso FortiAnalyzer tem também ali o seu FortiOS com o seu desenho, que é uma plataforma muito parecida com o de FortiManager para esse gerenciamento, né? Nós temos ali FortiClient, não é tão parecido, porque FortiClient ali, se for o EMS, já é instalado em uma máquina, em um computador, né? Então ele é preparado para o Windows. Mas outros produtos como FortiSandbox, FortiWeb, FortiNAC, FortiMail, todos eles têm ali o FortiOS para você gerenciar o seu equipamento. Cada um tem suas features, cada um tem os seus recursos, mas o sistema operacional, eles se integram porque ele também é compartilhado muitas informações, tá? E o nosso FortiGate também tem aqui o Security Process Units, as SPUs. Esse cara é o processador criado pela Fortinet, ele é chamado de ASICS, então é esse processadorzinho desenvolvido pela Fortinet, onde eu tenho ali dois tipos geralmente, o CP e o NP, e eles conseguem trazer descarregamento, a gente vai falar mais sobre eles mais à frente,
mas eles conseguem trazer descarregamento para nível de processamento, como trazer a parte de antivírus sendo descarregada no nível de processador e não a nível de software, e isso fazendo com que o nosso FortiGate seja muito mais rápido nessas análises, né? IPS, Web Filter e diversas outras funções, controle de fluxo, trazer tudo isso para nível de processamento. Então eu tiro isso do nível de software e trago isso para nível de processor. Isso fica muito mais rápido, né, para poder o nosso equipamento processar e ele ter ali um melhor formato, né, de análise e com mais eficácia, né? Todos esses produtos Fortinet conseguem se integrar através do Security Fabric, né? Então o Security Fabric consegue fazer essa malha integração com todos os dispositivos Fortinet e eu consigo ver a comunicação fim a fim, ver desde o switch, ver desde o FortiAP o dispositivo que está conectado e aí tem uma visão única, uma única visão holística para isso, mas também vamos ver quando a gente for falar de Security Fabric mais à frente. Nosso dispositivo FortiGate também pode ser virtualizado, né? Então nós temos lá as nossas topologies em cloud, né? Então nós temos nossas topologias em nuvens, seja ela privada ou seja ela pública, tá? Então nosso FortiGate ele pode ser virtualizado em nossos virtualizadores, tanto de tipo 1 como de tipo 2, né? Nossos Hyper-V tipo 1 e Hyper-V tipo 2, como VMware, Hyper-V, KVM, Citrix, Chain Server, OpenSource Chain, Azure, AWS, Google Cloud Platform. Então eu posso virtualizar meu FortiGate em diversos desses dispositivos. Lembrando que quando eu estou usando esses dispositivos eu não tenho SPUs, né? Eu não tenho aquele recurso que eu falei anteriormente de descarregar o recurso para o processador. Então ele não está utilizando o ASIC, né? o processador da Fortinet. Então com isso eu acabo tendo que usar o processador do hypervisor, né? Então se meu servidor ali que tem um VMware instalado é um servidor Dell, o processador é um processador Dell. Então com isso eu não consigo, né, ter ali essa descarga de processamento para a nível de CPU, tá? Então a coisa que se perde no VMware é simplesmente essa descarga mais sofisticada para nível de CPU. De resto, todas as outras comunicações nós temos exatamente igual do FortiGate Appliance física no virtual. Nós vamos ter os mesmos recursos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as configurações iniciais do nosso FortiGate e com isso também nós vamos aqui fazer o download de um FortiGate, instalá-lo e a gente vê essa configuração inicial. Eu vou utilizar o VMware Workstation para fazer essa instalação. Porém, se vocês quiserem uma instalação em outros recursos, me mandem aqui nos comentários, né? Que eu faço um vídeo como que eu instalo dentro do IVE, do GNS3, do VirtualBox, do VMware Player. Se vocês quiserem um vídeo falando que como que eu faço a instalação do FortiGate em outras coisas diferentes do VMware Workstation que nós vamos fazer aqui, mandem nos comentários que aí depois eu faço um vídeo com essa explicação. Se vocês já tiverem essa expertise e achar que não precisa, vocês conseguem montar o ambiente de vocês, seguimos o curso então, tá? Mas podem ficar à vontade em solicitar qualquer coisa aqui nos comentários. Configuração padrão do nosso FortiGate. Por padrão, todo FortiGate Appliance física. Então quando eu tenho o equipamento físico, eu tenho o meu FortiGate comprado, meu Appliance física e não virtualizado, esse dispositivo não é virtualizado dentro de um VMware, dentro de um Hyper-V, eu tenho ele fisicamente, eu comprei a Appliance. Então quando eu tenho o equipamento Appliance físico, a porta 1 do nosso equipamento, ele vai vir com o IP 192.168.1.99/24. Qualquer equipamento Fortinet vem com esse IP de fábrica, se for Appliance física. Então se eu pego uma Appliance física de FortiManager, vai ter o IP 192.168.1.99 na interface 1. Se eu pegar um Analyze Appliance física, IP 192.168.1.99 na porta 1. Todo equipamento Fortinet vai ter esse IP 192.168.1.99 na porta 1, tá? Então isso é importante de fixar para quando é Appliance física. Quando ele é uma Appliance virtual, aí é diferente. Eu tenho que configurar o IP que eu quero na minha primeira configuração. Vamos fazer isso e vocês vão ver
como funciona. Por padrão, eu consigo gerenciar esse equipamento na Port 1 através de ping, consigo dar um ping para verificar se ele está funcionando na rede, consigo abrir via interface gráfica com HTTPS, via nossa GUI, né, nossa Graphic User Interface, e também posso acessar via SSH. Nessa porta 1 do FortiGate em específico, ela vem com DHCP habilitado. Então, se eu colocar um computador na porta 1, eu vou pegar um IP nessa rede 192.168.199 e eu já consigo acessar. Agora, se for um manager ou um analyzer que ele não possui DHCP, ele não faz esse serviço de DHCP, eu tenho que colocar na interface do meu equipamento dentro desse range de rede, diferente do IP99, e sim acessar. Por padrão, acessei o meu equipamento, ele vem com o usuário admin, tudo minúsculo, e a senha em branco. Então esse é o padrão. No meu primeiro login, ele vai pedir para mim alterar esse login e senha, né? Na verdade, o usuário admin se mantém, mas ele vai me pedir para alterar a senha do equipamento. Importante lembrar que o FortiGate ele consegue diferenciar o que é letras maiúsculas, o que é letra minúscula, tá? Então ele é sensitivo a esse padrão aí de letra maiúscula e minúscula. Ele vai sempre diferenciar. Se eu criar um usuário que a primeira letra é maiúscula, na hora de logar no meu Fire com esse usuário, eu preciso colocar a primeira letra maiúscula porque ele é sensitivo, tá? Eu posso acessar o meu FortiGate via CLI, né, que nem eu falei aqui, via SSH, e para isso eu posso utilizar um put da vida, né? Ou utilizar o meu próprio CMD. Hoje em dia eu já consigo colocar através do CMD, a partir do Windows 10, Windows 11, SSH direto via CMD. E no Linux sempre teve, através do terminal, acessar via SSH pelo terminal do Linux, tá? Como eu falei para vocês sobre a FortiGuard é necessário ter uma conexão com a internet. Então sempre meu FortiGate tem que falar com a internet para ele conseguir trazer as atualizações da FortiGuard. E eu também preciso ali ter uma rede próxima, né, que se chama FDN, FortiGuard Distribution Network. É o grupo da FortiGuard mais próximo do meu FortiGate. Então nós temos o FDN da FortiGuard, esse grupo e as suas URLs aqui em São Paulo, no Brasil, é o mais próximo para os FortiGates que estão dentro do Brasil pegar esse cara de São Paulo. Mas eu também tenho América do Norte, Ásia, Europa e diversos FDN espalhados pelo mundo para que o meu equipamento chegue da FortiGuard ali mais próximo a mim, ter uma latência menor, ter também um jitter menor e assim por diante, tá? Outra coisa que eu posso ter de FDN na minha rede é se eu tiver um manager. Isso vai ser um treinamento para o futuro. Mas o meu FortiManager, vou colocar aqui, ó, FortiManager, pode fazer esse papel de FDN dentro da minha rede. Então eu só preciso nesse formato que o meu FortiManager vá até a FortiGuard, traga todas as atualizações para si e aí sim ele vai distribuir isso para dentro da minha rede. Então ele se torna o FDN, ele busca todas as informações na FortiGuard, armazena nele e entrega para os meus dispositivos internos. Se eu não tenho o FortiManager fazendo esse papel de FDN, meu FortiGate precisa de internet e ele precisa chegar na FortiGuard através das URLs principais da FortiGuard, que seria update.fortiguard.com. Seria também services.fortiguard.net e também securywf.fortiguard.net. Essas são as principais, mas a FortiGuard possui outras URLs e eu preciso que o meu FortiGate consiga chegar nessas URLs. Então, se eu tenho um FortiGate e ele atrás de outro firewall, esse firewall tem que liberar que o meu FortiGate consiga sair para esses caminhos, né, para essas URLs, para ele ter updates e atualizações. Se eu não chego nesses destinos, eu não tenho esses updates, então é importantíssimo tê-los, tá? Aqui na tela eu coloco para vocês um dos principais, né, updates da FortiGuard. O global tá lá nos Estados Unidos, então tudo que tiver global vai estar lá nos Estados Unidos. E esse aqui são os principais do global dentro dos Estados Unidos, porque eu tenho que liberar. Se o meu FDN não encontrar um próximo no Brasil, ele vai para o outro mais próximo. Tem ali no México, né, um grande centro da Fortinet, e ali ele vai ter também ali a sua chegada até ali o México. Se ele não conseguir chegar no México, então ele vai ir
No global, né, no principal que está lá nos Estados Unidos, esses são os endereços do global, mas vocês podem olhar dentro do site da Fortinet o de cada localidade, tá? Nosso FortiGate pode ser acessado de duas formas, Command Line Interface ou via Graphic User Interface. Então, nós temos essas duas formas de acessá-lo, via linha de comando ou através de interface gráfica, né? Então, esses são os dois métodos principais para acessar o meu FortiGate e gerenciá-lo. Eu tenho outras formas, como por exemplo o Manager, né? Para acessá-lo através de um FortiManager. Posso ter uma API para acessar através dessa API e ter ali configurações próprias via API, que vai usar uma linguagem de programação para fazer essa comunicação. Mas os dois principais métodos, via CLI e via GUI, né, via Graphic User Interface. Bom, pessoal, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, eu resolvi separar essa parte de introdução ao FortiGate em duas partes, parte 1 e parte 2. Na próxima parte nós já iniciamos com hands-on, tá? Então, vou tentar que todo o resto do treinamento seja simplesmente hands-on, mas eu precisava passar essa parte de teoria inicial para vocês. E assim chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e tenha encontrado informações úteis. Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificação para você receber sempre que a gente postar um vídeo novo. Vamos tentar fazer isso semanalmente. E se você deseja se aprofundar mais ainda no FortiGate, não esqueça de ver os próximos vídeos que serão lançados, porque muito mais conteúdo, com muito mais aulas, vai ser um conteúdo fenomenal. Eu espero que vocês gostem. Tá dando muito trabalho para fazer, mas é muito gratificante também. Por fim, eu gostaria de expressar minha gratidão a todos os inscritos e todos os comentaristas que nós já temos aqui no canal. Quero dizer que seu feedback, sua interação é extremamente valioso para me motivar a continuar produzindo esse conteúdo de qualidade aqui no canal. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.